Olá, queridos peculiares, sejam bem-vindos mais uma vez à Fenda Peculiar. Para quem não me conhece, eu sou a Tita Montrassi, bruxa, publicitária e criadora de conteúdo. Hoje eu venho trazer para vocês um assunto que eu nunca fiz. Eu nunca respondi a alguém. E hoje eu vou fazer isso, porque essa pessoa usou a minha imagem, usou a imagem de outras bruxas. Me deixou um pouco irritada, não pelo fato dele ter falado sobre a bruxaria, porque isso a gente recebe diariamente, mas pelo fato dele ter falado sobre Santo André. E vocês vão entender o porquê. Eu não vou dizer o nome da pessoa, eu não vou dar o link para vocês irem lá assistir, porque a gente sabe que isso só vai dar mais views. E acho que isso é muito parte dos planos dessa pessoa. Eu vou botar a voz dele aqui pra vocês verem, porque da forma que ele usou a minha imagem, eu vou usar a voz dele. E não é pra agredir, não é pra criar uma confusão, não é pra... Sabe? É puramente porque me tocou aqui num sentido muito pessoal e nem religioso, mas pessoal. Eu vou colocar a primeira parte aqui pra vocês ouvirem, porque eu acho importante a gente não falar por ele. O que Deus está permitindo você ver, você enxergar. Porque parece-me que pela teologia liberal, a teologia humanista, progressista, esse evangelho sem dons espirituais, né? Esse evangelho sem poder de Deus, ele leva tudo na naturalidade, tudo pela tecnologia, tudo pela palavra triunfalista de reforço positivo, né? Da teologia dos coaches, etc. Parece que a igreja não é mais espiritual, que não há mais guerra nos céus acontecendo, pois nós estamos em plena batalha. Que horror! Querer o bem-estar, trabalhar isso. Somos agora coaches do pensamento positivo. É muito ruim, né, gente? Pra que deixar as pessoas bem? Pra que deixar as pessoas com a sua autoestima elevada, né? Porque aí você não tem mais controle sobre elas, né? Isso é péssimo. Vamos voltar aqui, porque agora ele entra no assunto sobre Santo André. Olha só, em Paranapiacaba, todos os anos acontece a maior convenção de bruxas e magos da América Latina e uma das maiores do mundo. Magos. Paranapiacaba é um distrito do município de Santo André, região metropolitana de São Paulo. Santo André. E eles fazem rituais, magia, pactos, votos, encantamentos, e vai muita gente do Brasil inteiro e da América Latina lá tomar passe xamânico, fazer rituais dos mais complexos, pesados, que foram romantizados. E eles estão chamando principalmente os jovens, as feministas, os homens que não são mais homens de verdade, né? E as famílias, para que possam ver que aceitar a religião diferente é algo maravilhoso. Eu sinto no tremido da palavra dele o medo que ele tem da nossa palavra. Porque sempre foi assim, né? Desde a Inquisição. Os homens com medo que as mulheres tomem conta, né, das coisas. É feminista mesmo, viu? Com orgulho, tá? E então, assim, eu acho engraçado ele falar sobre Santo André, da gente estar profanando ali a cidade. Prazer, eu nasci em Santo André. Meu nome é Patrícia Aires Montrassi, eu tenho 41 anos, eu nasci no Hospital Beneficência Portuguesa em 1983. A minha família veio do Nordeste, ela foi abraçada por Santo André quando tudo era mato, e desde então a minha família cresceu lá, né? Ainda tenho muita parte da minha família lá, hoje eu moro no Tatuapé, na Zona Leste, mas tenho tios e tias que ainda moram lá, e eu acho um absurdo falar isso, porque é uma cidade santa e tem bruxa. Pois é, nasceu uma bruxa lá, eu. E tenho certeza que muitas outras, mesmo porque a casa de bruxa da Tânia Gori, a idealizadora da Convenção das Bruxas, é em Santo André. Como muitas outras lojas foram construídas em Santo André. Então, assim, você falar que isso é um horror, que a gente está romantizando situações, que a gente está colocando a bruxaria em pauta, que isso é um perigo porque o céu está em guerra, eu não consigo nem argumentar sobre isso, porque parece uma coisa tão fantasiosa da cabeça das pessoas quando elas falam isso, porque parece que somos demônios contra o bem-estar das pessoas, sendo que é completamente o contrário. Então, assim, você falar que uma pessoa tá indo para Santo André, uma cidade santa, em Paranapiacaba, né, que é um vilarejo de Santo André, e que a gente tá fazendo pactos, que a gente tá fazendo rituais complicadíssimos, sendo que a gente só tá ali distribuindo amor, falando sobre o bem-estar, falando sobre como se sentir melhor, como sair de uma depressão,
Tudo que vocês pregam na igreja de vocês, né, nas igrejas que realmente falam sobre isso, a gente também fala. Então, qual que é a diferença? É o seu medo. A gente não tem medo, porque a gente tá aqui proliferando o amor, o cuidado, a mente estar livre de preconceitos, de coisas ruins, de coisas que vão te afetar e não vão te libertar. Que argumento é esse que você foi buscar para dizer que a gente tá virando coach do amor? Desculpa, você pegou num ponto muito pessoal meu, porque eu tenho muito orgulho de ter nascido em Santo André, me traz muitas memórias da minha avó, que já falecida, né? Tinha uma casa numa vielinha, e eu lembro com muito carinho da minha avó e meu avô morando naquela viela, onde o chão era de barro, onde eu brincava de bolinha de gude com os meus priminhos, meus amigos da rua. E aí você falar que eu não tenho direito de pregar, de estar dividindo um espaço, um espaço da onde eu nasci, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que eu tenho uma troca de amor, de confraternização, de falar sobre coisas positivas, porque nada ali, nada na convenção é falado de negatividade, de ódio. Então é muito infundado isso que você fala. E foi isso que me pegou. Porque bruxaria a gente tá defendendo diariamente. Isso pra mim é até feio falar isso, que eu acostumei. A gente já tá sempre tendo que se defender. Ser mulher já tem que se defender. LGBTQI+, nossa, imagina, né? Porque a convenção é convenção de bruxas e magos. Aí os magos, pra ele, pronto, já virou LGBT. Não tem homem hétero lá. Não tem, é impossível. Não tem homem... Me poupe. São tantos argumentos infundados que acaba virando uma piada. Eu venho aqui refutar isso no sentido pessoal e não de tradição, de religião. Porque isso eu já tô cansada de fazer. E isso eu vou fazer diariamente e já faz parte, né? Desde... sei lá que ano, né? A gente tem na nossa mente 1800 e bolinha por conta da Inquisição, mas é muito antes, né? A mulher tá lutando pelo espaço dela muito antes. E eles usam qualquer coisa para dizer que a gente, né, religião, poder, trabalho, ser mãe, qualquer coisa, a mulher tá errada. Então, quando a gente tem voz, quando a gente consegue unir multidões, é o desespero. É o desespero do macho, é o desespero de outras religiões. O pior é ver outras mulheres apoiando esse tipo de coisa, mas aí é outro assunto que é algo que pra mim, em 7 anos de criação de conteúdo aqui, eu nunca precisei fazer e nem vou fazer. Eu tô aqui pra falar dessa parte dele querer usar Santo André contra quantas pessoas foram movimentadas pra ir pra Vila de Paranapiacaba, que a Tânia fez, a Tânia, a que criou a Convenção das Bruxas, e que elevou aquele vilarejo. Quantas? O quanto o turismo não cresceu ali, que você não encontra uma pousada para você se hospedar lá, porque de tanta gente que vai, tá? Eu vi Santo André crescer do mato, porque eu tenho 41 anos, tá? Eu não sou uma criança. E muitas das lojas que tem lá, lojas esotéricas, escolas de bruxaria, também ajudaram a cidade. Então, não usa Santo André no seu argumento, porque não cola. Eu nem conheço o prefeito de Santo André. Sinceramente, né? Mas eu vou defender porque eu nasci lá e eu sou uma bruxa desde que eu nasci. Então eu vou dizer, eu vou ser contra isso que você tá dizendo. Tanto no rolê da bruxaria, porque isso, né, é sempre. Mas essa situação de, tipo, não poder estar fazendo o que eu amo em Paranapiacaba, em Santo André. Sinto muito. Eu nasci daquela terra. E é isso. Eu precisava desabafar porque eu senti que essa mensagem veio. Eu comecei a falar recentemente nos meus stories, até falei pra vocês, né? Vou falar mais aqui, aí pronto. Deus enviou mais uma pauta, né? Porque pra mim Deus, ele é um só e ele representa o amor, ele representa a compreensão, o respeito. Eu acredito sim em um Deus, eu acredito que existe uma força maior e que essa força maior respeita qualquer pessoa, até a pessoa mais podre que possa existir, né? Porque somos todos seres humanos. E eu espero que... Eu não tô nem respondendo isso pra ele. Eu tô criando uma energia aqui pra vocês, peculiares, pessoas que estão me assistindo, pensarem sobre isso, sabe? E não responderem essas coisas com ódio que eles mesmos criam, né? Eles criam muito ódio na palavra que... quando eles vão falar sobre isso. E a ideia não é essa. A ideia é a gente sempre levantar uma conversa sobre isso para entender o quanto isso não traz realmente o amor. Se ele acha que a palavra é romantizar,
que seja, né? O importante é a gente estar bem com nós mesmos, o importante é a gente olhar no espelho e falar eu me amo, porque só assim, como eu sempre digo aqui pra vocês, a gente vai conseguir amar o outro, a gente vai conseguir cuidar do outro e respeitar o outro, ok? Então é isso. Beijo pra vocês e vejo vocês no próximo vídeo.